Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sou o professor Rafael Galas. Hoje nós vamos falar sobre vetor gradiente. Vamos resolver um exemplo. O exemplo que nós temos é o seguinte: nós temos a função f de xy igual a x² menos 4xy. O exercício pede que a gente calcule o vetor gradiente de f no ponto P, 1, 2, e utilize o gradiente para encontrar a derivada direcional da função f partindo do P, 1, 2 na direção do ponto Q, 2, 5, certo? Então, relembrando aqui para vocês, né, o gradiente de f é dado por esse delta invertido aqui. Gradiente de f igual a fxi mais fyj, sendo que o fx derivada parcial em relação a x e o fy derivada parcial em relação a y. Então, vamos derivar essa função em relação a x, derivando x², 2x, derivando menos 4xy em relação a x, deriva o x que é 1 e sobra o menos 4y. Opa, menos 4y. I. 2x menos 4y mais o fy, derivar essa função parcialmente em relação a y, o x² vai dar zero, que não tem y, derivando menos 4xy em relação a y, sobra menos 4x. Gradiente de f, aplicada ao ponto P, eu vou substituir as coordenadas x e y pelas coordenadas do ponto, x e y. O x por 1, o y por 2. 2 vezes 1 menos 4 vezes 2, fecha, i, mais menos 4 vezes o x, que é 1, fecha, j. Gradiente de f partindo do ponto P é igual 2 vezes 1, 2, menos 4, vou corrigir isso aqui para ficar mais, isso. 2 vezes 1, 2, menos 8, menos 6, menos 6i. 4 vezes 1, 4, menos com mais menos, menos 4j. O gradiente está prontinho aqui, ó. Esse é um exercício para vocês acharem só o vetor gradiente. É super simples e rápido de fazer, beleza? O item A, pronto. O item B, ele pede para a gente, utilizando o vetor gradiente, encontrar a derivada direcional de f partindo do mesmo ponto, né? P1, 2 para Q2, 5. Então, primeiro, né, achar o PQ, né? Se ele parte de P na direção de Q, ou sai do ponto P e vai para o ponto Q, quem leva ele de um lugar para o outro é o vetor. Aí nós vamos achar o vetor A que liga P até Q. Então, o vetor A ele pode ser escrito como sendo 2 menos 1 e 5 menos 2. Fecha. Né? Por quê? Se ele partiu do 1 para o 2, aumentou uma unidade. Se ele partiu do 2 para o 5, aumentou 3 unidades. 2 menos 1, 1. 5 menos 2, 3. A gente pode escrever o vetor que leva P em Q como sendo o vetor que leva do 1 para o 2, ou seja, aumenta uma unidade em I, e leva do 2 para o 5, ou seja, aumenta 3 unidades em J. Então, o meu vetor A aqui pode ser 1I mais 3J. E a contração dessa escrita aqui pode ser só I mais 3J. Beleza? Então, agora a gente vai calcular a derivada direcional usando o gradiente e esse vetor aqui, certo? Então, vai ficar como? Primeiro, eu tenho que colocar o vetor em norma, tá? O vetor ele tem que ter módulo 1, e esse vetor que a gente tem aqui é maior que isso. Então, a gente transforma o vetor A em um vetor U. O vetor U é 1 sobre norma de A vezes o próprio A. Então, vai ficar 1 sobre raiz quadrada das coordenadas aqui ao quadrado, que é 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que multiplica o próprio vetor, que é 1i mais 3j, certo? Então, nosso vetor u aqui é 1 sobre raiz de 10, né? Porque 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 1 sobre raiz de 10, vezes 1i mais 3j.
E aí a gente faz a multiplicação distributiva. Se quiser deixar assim também não tem problema, tá? Nós temos o vetor u aqui, que se quiser escrever 1 sobre raiz de 10i, né, que é essa multiplicação, e 1 sobre raiz de 10 vezes 3, que vai dar 3 raiz de 10j, também pode ser escrito dessa maneira sem problemas, tá? Ou dessa forma, ou dessa forma. Isso aqui é o vetor unitário. Com o gradiente e o vetor unitário, a gente vai calcular a derivada direcional, que é o próximo passo aí para terminar o exemplo, tá? Então vai ser assim, ó. Derivada direcional partindo do ponto 1, 2 é igual o gradiente de f 1, 2, que a gente calculou aqui, ó, vezes o vetor unitário. E aí a gente faz referência de coordenada com coordenada e faz a multiplicação normal. Portanto, vai ficar menos 6i menos 4j, que é o gradiente de f12 aqui, vezes essas coordenadas aqui, ó. Aí como ficar melhor para vocês? 1 raiz de 10i mais 3 raiz de 10j. Como que a gente faz essa multiplicação aqui? Referenciando i com i e j com j. Então, é menos 6 vezes 1 raiz de 10, que vai dar menos 6 sobre raiz de 10, menos 4 vezes 3 raiz de 10, menos 12 sobre raiz de 10. Menos 6 menos 12, menos 18 sobre raiz de 10. Aí, verifica o valor do raiz de 10, que é menos 3 e alguma coisinha. Pega o menos 18 e divide por esse valor na calculadora. Isso vai ser a derivada direcional utilizando o gradiente a partir do ponto 1, 2, que é um valor numérico que a gente encontra, que é aproximadamente menos 5,7, fazendo essa divisão aqui. Então, calculamos, encontramos o vetor gradiente aqui nessa primeira parte, verificamos o vetor PQ, deixamos ele como um vetor unitário e fizemos aqui a derivada direcional utilizando o gradiente, tudo no mesmo exercício. Beleza, pessoal? Espero que isso tenha ajudado aí vocês na resolução desse tipo de exercício. Muito obrigado. Se gostaram do vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal. Até mais. Valeu!